Vamos então continuar com a nossa análise da documentação. Como eu já mencionei em alguns vídeos, existem duas maneiras de você estudar, pelo menos duas, né? Uma delas é você ler tudo o que for possível antes de começar a praticar, e tem pessoas que gostam de estudar dessa forma, tá? E outra maneira é você começar a praticar e ir para a documentação de acordo com a necessidade, tá? Eu prefiro mais a segunda forma. No entanto, nós precisamos ter uma certa base teórica aqui antes de partirmos para a nossa prática, tá? Essa base teórica, no caso do NEST, ela vem aqui em introdução. Podemos dizer que essa parte introdutória, esses primeiros passos, os controles, os providers e os modules, tá bom? Esses três aqui, esses 5 itens, né, você tem que ler antes de começar a partir para a prática, tá? E tem mais alguma coisinha escondida por aqui que a gente vai ver posteriormente. Então tá, agora é o momento de nós partirmos aqui para os controllers. Os controllers, né, como você já deve saber, eles são aqueles caras que recebem as requisições do cliente, né, as requisições HTTP, tá? E é neles que estão as rotas, né? Eles que vão saber direcionar o que vai acontecer a partir da requisição. Então veja, normalmente, frequentemente, cada controller tem mais do que uma rota e diferentes rotas podem executar diferentes ações. Dentro do controller você vai utilizar os decorators, né, são aquelas anotações, tá? E a partir disso você vai conseguir controlar as suas rotas. Então ele começa aqui informando sobre esse primeiro decorator chamado controller. Aqui ele, tá? Então, em cima da classe do controller, aqui, no caso dessa classe é CatsController, nós temos um decorator, uma anotação, só que ela está vindo aqui com um parâmetro cats. Veja que no nosso exemplo, nós temos no nosso controller também uma anotação controller, mas sem nenhum parâmetro. Isso indica que essa rota aqui é uma rota padrão. Tá? Quando nós chamarmos a aplicação sem colocar nenhum tipo de rota aqui em cima, né, ele vai cair direto naquele cara lá. Tá? Já se eu colocasse aqui, ó, T2TI, por exemplo, esperar ele construir novamente aqui. Pronto. Vou tentar chamar agora uma rota padrão. Ele não encontra, tá? Dá um 404. Mas se eu colocar agora T2TI, ele encontra aquela rota lá, tá bom? Então é isso que ele começa a explicar aqui, ó, tá? Você usa o controller para vincular essa classe aqui a um controller do Nest, né? Utilizando essa anotação. E aqui você já pode definir uma rota para esse controller, tá? Daí dentro desse controller você vai ter os diversos métodos, né? Vai ter o método GET, vai ter o método POST, o método PUT, o método DELETE. Você vai também anotando os métodos com os decorators aqui. Tá? No caso dessa rota aqui, controller cats get, ele vai diretamente no get a partir do cats, né? Dentro do get aqui, ó, você também pode colocar uma rota, tá? Então, T2TI, vamos dizer que fosse consulta, isso daqui, tá bom? Vou reiniciar novamente o servidor. Pronto, ele já construiu. Vou tentar acessar a rota T2TI. Dá um 404. Tá? Eu tenho o T2TI no controller. Mas o método que eu tenho aqui, eu tenho apenas um método, que é o método GET. Ele precisa de uma outra rota aqui, ó, a rota consulta. Então, se eu colocar T2TI consulta, aí eu chego lá. Tá? Se eu colocar T2TI sem nada, eu não consigo chegar. Nós podemos, inclusive, ter mais do que um GET aqui, ó. Posso criar um outro GET aqui agora. Tá? Vou chamar esse GET aqui de GET teste. Eu vou colocar um teste aqui em cima. E aqui no lugar de eu chamar o GetHello do serviço, aqui mesmo,
eu já vou implementar. Testando outra rota, tá bom? Vou reiniciar o servidor. Tá construindo, construiu. Daí se eu chamar aqui T2TI consulta, ele vai lá no serviço e traz isso daqui. Se eu chamar T2TI teste, ele retorna testando outra rota, tá? Então é isso, você pode ter vários gets dentro dessa rota aqui, tá? E pode ter vários posts, vários puts. Normalmente nós vamos ter um get, um put, um post e um delete, que são os métodos CRUD, né? No caso desse exemplo dele aqui, tá? Ele tem essa rota gatos, né? Essa rota cats no controller e tem um get sem nada. Então quando você chamar localhost 3000 /cats, ele vai cair nessa rota aqui, ó. Tá? Vai retornar this action returns all cats. Muito bem, então ele vai explicar exatamente isso que eu mencionei aqui agora, tá? Sobre essa questão das rotas. Daí ele menciona que normalmente ele vai retornar um status 200, tá? Então todos os métodos retornam 200, é o que ele está dizendo aqui, é o padrão recomendado. A diferença vai ser para o post. No post será retornado o 201. Isso aí a gente já está controlando lá no Flutter, né? Quando a nossa aplicação cliente, quando nós utilizamos um post, alguns servidores vão retornar 200, outros vão retornar 201, mas nós estamos testando isso lá, se retornar 200 ou 201, tá tudo ok. Legal, daí ó, ele tem aqui um library specific, né? Então você pode utilizar a biblioteca ou o framework padrão, no caso o Express aqui, tá? Nesse caso você utiliza esse res do response, tá? Ou uma anotação rec do request, ok? Daí você pode utilizar diretamente o Express, né? Por exemplo, você quer mandar de volta um código padrão utilizando o Express, nós sabemos que é response.status e aí o código .send, ó, mesmo código lá do Express que nós estamos utilizando atualmente, tá? Para isso, é só você colocar esse carinha aqui dentro do seu método e você começa a utilizar o Express diretamente, tá bom? Se você quiser deixar de abstrair o Express, no lugar de usar o Nest, usar diretamente o Express, você pode conseguir isso daí facilmente. Vai falar um pouquinho aqui do Objet Request, mesma coisa lá, ó. Tá? Aqui em cima ele falou sobre o Response, né? Utilizando o Express aqui. E aqui embaixo nós estamos utilizando o Request. Tá? Então ele menciona aqui, olha, o Nest fornece acesso ao objeto request da plataforma que você está utilizando lá por trás das cortinas. O Express é o padrão, né? O Express é o que nós já vínhamos utilizando mesmo, tá? Ok, você deve ler isso daqui com mais calma, tá? Eu tô passando aqui em cima dos pontos mais importantes para você compreender o que é que nós estamos fazendo, tá? Questão dos recursos. Ele vai começar a falar dos demais métodos aqui, né? Então, se eu chamar cats num get, que né, no caso aqui no browser eu estou executando um get, tá? Para nós executarmos posts, as demais operações nós precisamos ir para o postman, por exemplo, né? Então, no caso do get, ele vai cair aqui, ó. Tá? Então, no browser ele virá para cá obrigatoriamente. Se utilizarmos o postman e marcarmos como um post, ele vai cair aqui em cima, né? No caso desse exemplo, um post localhost 3000 cats, ele viria aqui, ó. Tá? Bem parecido com o que nós já estamos fazendo no nosso servidor Node, tá? Você pode criar rotas com um coringa, aqui, ó. No caso, você coloca um asterisco para ser o coringa, tá? Dessa rota poderia ser ABCD, AB, underline CD, ABE, CD, qualquer coisa poderia vir aqui no meio, poderia vir no meio dessa rota aqui. É interessante essa questão dos coringas para rotas, tá? O código por padrão vai retornar o 200, como ele está mencionando aqui, mas isso pode ser alterado como nós vimos lá em cima, tá? Você pode alterar isso daí utilizando o response do Express, né? Ou utilizando uma anotação com o código, tá? Ele não está mostrando aqui ainda. Ah, tá aqui, pronto. Tá aqui, ó. Tá? Você pode utilizar essa anotação, agora TP code, e aí você coloca qual é o código que você quer que seja retornado aqui. Se você não quiser que seja o código 201, no caso do post, né? Então você coloca um outro código aqui, tá? Mas não é o caso aqui, pra gente sempre retorna 200, ou no caso do post, nós podemos deixar o padrão, que é 201. Daí ele vai falar um pouquinho sobre o cabeçalho, o header, você pode definir aqui também como uma anotação.
Fala sobre redirecionamento, daí para redirecionar você utiliza um redirect. Às vezes é interessante utilizar isso daí, talvez em alguns módulos nós precisemos fazer isso daí, tá? Vamos ver mais para frente, não é o caso agora. Questão dos parâmetros, você coloca lá o parâmetro aqui com 2 pontos, tá? E ele já vai reconhecer lá, ó, como um parâmetro. Aí tem rotas para subdomínios, não é o caso para a gente agora. Questão do escopo, métodos assíncronos, você utiliza os promises. Daí ele fala um pouquinho aqui agora sobre como de fato utilizar um método CRUD. Para isso ele cria um DTO. O DTO é um Data Transfer Object, tá? Então é uma classe de modelo, ok? Ele cria aqui o cat.dto, name, age, bridge. Daí, utilizando um body, ele vincula o objeto que vem no corpo da requisição a essa classe de modelo que ele criou aqui, ó, tá? Então, num post, quando você mandar esse objeto no corpo, ele automaticamente vai converter o objeto que veio para um objeto desse tipo, tá? Do seu DTO ou da sua entity, da sua classe de modelo, tá? Questão de trabalhar com os erros, manipular os erros, ele vai falar sobre isso aqui um pouco. Na verdade, existe um tópico só para isso. Você sabe que nós estamos lidando com os erros, nós temos um JSON erro object, algo assim, né? Então, no lado do cliente, nós recebemos os dados do erro, aí mostramos esse erro para o usuário, e em alguns servidores nós tivemos que criar um objeto de retorno, né, com esses dados do erro que são enviados para o lado do cliente, tá? Então, o Nest ele tem todo esse controle de erro aqui. Vamos ver se a gente utiliza o controle padrão dele ou se nós vamos precisar criar o nosso próprio mecanismo de retorno de erro, tá? Aqui nós temos um exemplo completo, né, utilizando o post. Então, do body aqui, ele já converte o objeto para a classe de modelo que nós criamos. Temos um get. Esse get, ele tem uma anotação query, onde ele vai ouvir, vai listar todas as entities. Temos um get passando um ID, né? Esse aqui seria o consultar list que a gente tem. Esse aqui seria o consultar objeto. Esse aqui seria o inserir. Esse aqui seria o alterar, que ele recebe também um ID como parâmetro. E esse aqui seria o excluir, ó. Então tá aí uma classe completa com os métodos CRUD que nós inclusive já estamos implementando nos nossos servidores, tá? Muito bem, daí ele vem aqui como você deve fazer para executar isso daí. Veja que dentro do module você deve listar esse controller. Dentro do module você vai ter providers, controllers, imports, né? No módulo então você lista esse controller que você acabou de criar aqui. Mas nós vamos ver aí como é que funciona os módulos com mais calma quando chegarmos aqui nesse item, tá? Não vamos nos apressar em relação a isso neste momento. Muito bem, então tá aí. Você teve uma visão geral do que é o controller dentro aqui do universo Nest.